Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para trazer mais uma palavra. Glória a Deus. Palavra de Deus para todos os ouvintes, para fortalecimento da sua fé. E lá vai um conselho para todos os ouvintes. Não creia nos ateus, porque todos os que se dizem ateus já foram cristãos e foram para faculdades, para as universidades e se tornaram ateus. Agora eles dizem que Deus não existe. Eles dizem que a Bíblia é falsa e eles dizem que Jesus também não existiu. Mas nós estudando as Escrituras e vendo alguns depoimentos de padres, filósofos, cientistas, químicos, pessoas que estudam sobre a criação, e dentro desses estudos, arqueólogos, são pessoas que testificam a existência de Deus, descobriram a existência de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que um cientista descobre um novo planeta, o ser humano, as autoridades humanas colocam um nome no planeta. Planeta que já está lá há milhões e milhões de anos, e o ser humano descobre hoje e fala que o planeta está em evolução. Mas nós sabemos que Deus criou o céu e a terra. Então não adianta colocar o nome do planeta de Plutão, não adianta colocar de Júpiter, não adianta colocar o nome de heróis da mitologia grega, da mitologia grega romana nos planetas. Então, a glória de Deus não deve ser dada a outrem. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje o Senhor, Ele vai falar conosco, Deus vivo, vai falar conosco. Ele está vivo. Ele é inesgotável. Ele é inatingível. Não adianta querer provar que Deus não existe. Porque Deus, ele não existe dentro do mundo cosmo, porque o mundo cosmo e toda a organização universal do universo, toda a sua criação está tudo organizado e não sai do seu eixo. Não tem nada fora do lugar. Louvado seja Deus. Só o homem querendo provar a inexistência do Deus vivo. E nós aqui, pastor Eduardo Almeida, testificando, louvado seja Deus, da existência de Deus biblicamente, dentro da palavra. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Isaías 42, verso de número 8. Nós vemos aqui no versículo de número também, versículo 5, do mesmo capítulo, o Senhor Deus criou os céus. Isaías. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu. Está entendendo? Você vai procurar Deus em todo o universo,
e você não vai encontrar ele, porque ele é invisível. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele não tem rosto. Não dá para você desenhar o rosto de Deus. Jesus Cristo é a revelação máxima do próprio Deus. Então tá aí. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus Cristo é a revelação máxima do próprio Deus. Então foi ele que estendeu tudo, formou a terra e tudo que nela há, e deu fôlego a todos os seus moradores. Aqui o profeta Isaías, ele não está dizendo que foi Zeus. Aqui o profeta Isaías não está dizendo que foi Marduk. Ele não está dizendo que foi os deuses egípcios, que foi Dagon, que foi os deuses cananeu, que foi Baal, que foi El. Não, ele está dizendo o Senhor, o Deus vivo, que criou os céus e a terra. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa palavra que a Bíblia revela, o Deus vivo. Por que vivo? Porque os outros não têm vida. São imagens, são ídolos, feitos pelas mãos dos homens. E não podem nem fazer mal e nem fazer bem. Louvado seja o nome do Deus vivo. Glória a Deus. Então vamos ler o versículo 8. Ele dizendo: eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Só que não é o Senhor Baal, não. Não é esses arqueólogos, eles estão, louvado, pegando o texto lá do Pentateuco, algo que era para Israel, estão, louvado seja Deus, semeando para todas as nações. Não, aquele texto lá no Pentateuco é para Israel, é para obedecer ao pé da letra. Não havia graça, era a lei de Moisés. E aqueles que não obedecessem eram mortos, eram punidos, segundo a lei. Muito bem. Aí tem os críticos que começam, esses arqueólogos, esses ateus, eles começam a colocar as dúvidas, textos da palavra de Deus, dizendo que Deus é mau. Mas você que é brasileiro, qual a lei que rege o ser humano mais rígida? A dos Estados Unidos ou a do Brasil? Se você está nos Estados Unidos, se você matar, você morre, vai preso, prisão perpétua. No Brasil, a lei já é diferente. Então, lá em Israel, essa era a lei que Deus deu para o povo de Israel. Não é para outras nações. Então, é isso que esses ateus, eles estão fazendo uma confusão nas escrituras. E os pastores que deveriam defender a fé estão aí por dinheiro, por amamon, louvado seja Deus, não tem coragem. Homens que têm mais estudos do que eu, são doutorados, mas eles estão visando a posição, estão visando a política e estão esquecendo da membrazia. Louvado seja Deus. Muito bem. Então ele disse: eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Eu não permito que as imagens recebam meu louvor, que somente eu mereço. Bíblia da linguagem de hoje. Muito bem. Glória a Deus.
Está aí a palavra do Senhor. Nenhum mérito, nenhuma glória que é, aleluia, pertencente ao Deus vivo, pode ser dado aos ídolos. De maneira nenhuma. Mas é como no vídeo anterior a gente estávamos falando sobre os deuses cananeus. Havia os deuses cananeus aonde Deus proibia o povo de Israel ao entrar em Canaã para não aprender ou ficar preso nos costumes das nações do povo de Canaã. Inclusive as suas idolatrias, as suas crenças. Então, você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar vários deuses, mas não é o Deus vivo. Os homens colocam méritos aos deuses pagãos, feito pelas mãos dos homens, feito pelas mãos de pessoas que ia lá e cortava lá a árvore, pegava a madeira, louvado seja Deus, moldava todinho, como um marceneiro, como um ourives, louvado seja Deus, e o banhava, e o pintava de toda cor, prendia os seus pés no chão e falava: esse é o nosso Deus. Fizeram, não fizeram, o Arão não fez o bezerro de ouro e disse: esse é o nosso Deus, porque estava chegando em Canaã, eles tinham costume já lá do Egito de adorar outros deuses, mas quando Deus mandou Moisés e Arão para lá, aonde estavam os deuses, irmão? Nenhum deles se manifestou, porque eles não são Deus. Nem Ra, que é considerado o Deus Faraó, louvado, nem Anubis, louvado seja Deus, e nem também Horus, nem Osíris, nem Sete, que é os deuses do Egito, pôde salvar o Egito das pragas que houve no Egito. Deus provando que eles não eram Deus e que a sua glória não pode ser dada a outro. Deus é Deus vivo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar. Louvado seja Deus, está muito bom o estudo. Josué, capítulo de número 3. Livro do profeta Josué, depois de Deuteronômio, nós encontramos Josué, capítulo 3, verso 10. Olha que coisa interessante. Josué, louvado seja Deus, atravessou o Jordão, mas no versículo 10 aí, eu vou ler o versículo 9 também. Então disse Josué aos filhos de Israel. É o Israel bíblico. Não é esse Israel aí. Esse Israel dos 70 anos, não. Não, é o Israel bíblico, é lá atrás. Né? É aquele Israel que saiu do Egito. Esse Israel aí não saiu do Egito. Eles são as gerações futuras do Israel que saiu do Egito. Então está aqui. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor, o vosso Deus. Está vendo? O vosso Deus não é os deuses cananeus, é o Senhor. Louvado seja Deus. E esse Senhor aqui não é Baal. Este Senhor aqui é o Deus vivo, é o Criador. Louvado seja Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo, olha o que eu falei, está no meio de vós, e que
expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os jereveus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. E vede que a arca da aliança do Senhor de toda a terra, ele é Senhor de toda a terra. Louvado seja Deus, passará o Jordão diante de vós. Então estava aí Deus dando a vitória ao povo de Israel na passagem do Rio Jordão. Então está aí, Deus vivo estava no meio do povo de Israel. Então, esse Deus vivo é o que nós servimos. Nós não servimos, nós não cremos, nós crentes em Deus. Não cremos em Zeus, não cremos, louvado seja Deus, em Poseidon, não cremos no Deus Hades, não cremos em Hera, a esposa de Zeus, não cremos, louvado seja Deus, em Marte, não cremos em Ares, nada disso. Nós cremos no Deus vivo. E esses, que eu disse o nome, não são deuses, são mitológicos. Está bem claro? Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui esse estudo maravilhoso. Graças a Deus. Eu gosto de falar da grandeza do nosso Deus, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo, né? Jeremias, capítulo 10, vamos lá. Jeremias, capítulo 10, eu vou ler aqui na Bíblia da linguagem de hoje. Louvado seja Deus, você que tem uma aí, me acompanha comigo. Capítulo 10, louvado seja Deus, eu quero ler com vocês o versículo 10 e 11, que diz assim: mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Está dizendo o profeta Jeremias. Ele é o Deus vivo. Está vendo? Jeremias testificando que o Deus verdadeiro é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. Está vendo? Olha aí. Louvado seja Deus. As nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses, com letra minúscula, que não fazem ou que não fizeram a terra e o céu, serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Então tá aí, eles não são Deus. Só existe um Deus. O Deus que criou os céus e a terra e todos que nele habitam. Louvado seja Deus. Então tá aí a palavra do Senhor. Vamos ler também o versículo 16. Olha aí, que coisa linda. O Deus de Jacó não é assim como ele, quem fez todas as coisas, escolheu Israel para ser o seu povo. E o seu nome é Senhor Todo-Poderoso. O Deus de Jacó, vou repetir, não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. E o seu nome é Senhor Todo-Poderoso. Então tá aí, irmão, a palavra do Senhor. Ele está vivo. Sempre existiu e sempre existirá. Ele é eterno. Louvado seja Deus. Vamos continuar.
Samuel, vou ler aqui na Bíblia Thompson, glória a Deus. Livro do profeta Samuel. Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, verso 26. Olha aí, que palavra maravilhosa. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Por que Davi disse Deus vivo? Porque em toda a Canaã, louvado seja Deus, que eram as terras que o povo de Israel, ao sair do Egito, ia conquistar. Por que ele disse Deus vivo? Porque Davi, ele crê que Deus é o único diante de todos aqueles deuses que havia em Canaã. Havia tantos deuses, irmãos. Louvado seja Deus, mas Davi era fiel. Ele cria num Deus único. Ele era monoteísta. Glória a Deus. Ele cria em um só Deus. Como nós cremos em um só Deus. Graças a Deus. Então, todos os outros deuses, eu posso dizer que são como Baal. E interessante, eu li para vocês na outra mensagem, no outro vídeo, Jeremias, profeta Isaías, vamos voltar lá de novo. Louvado seja Deus. 46, Deus zombando através do profeta Jeremias dos deuses babilônicos. 46, olha aí, os deuses Bel, que eram os deuses pagãos, e o Nebo, se inclinam e caem no chão. Mas que Deus é esse, irmão? Que os ateus falam que existia em Babilônia, mas eles não são Deus. E tira a glória do Deus vivo para dar a esses deuses que não são Deus, dizendo que eles protegem a terra. Então, observe aqui a mentira dos ateus. Glória a Deus. Eles se inclinam e caem no chão. Esses ídolos são colocados nas costas dos animais de carga, são um peso enorme para os animais cansados. Os deuses, quando ele fala os deuses, ele está generalizando todos. Os deuses se inclinam e caem. Eles não podem salvar, eles não podem se salvar da queda, do tombo, eles quebram. Muito bem, louvado seja Deus. E são levados pelo inimigo. Que coisa tremenda é esta palavra. Aí o nosso Deus, ele fala para os jovens de Israel que ele os guarda, que ele os protege desde os seus nascimentos e que eles ficarão velhos e o Senhor serão com eles. Louvado seja Deus, ainda que aconteça alguma coisa, eu os criei, disse Deus aos jovens de Israel que sobraram. Louvado seja Deus das outras nações,
e os carreguei, eu os ajudei e os salvarei. Aí ele diz: com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? A gente que pega a boa porção de ouro, ele está dizendo aqui, a gente que pega uma boa porção de ouro, também uma enorme quantidade de prata, e paga o ourives, um profissional, louvado seja Deus, que vai moldar o Deus que aquele homem rico está querendo um Deus. Então ele vai pagar o ourive, e o ourive vai banhar aquele Deus feito de madeira, vai banhar de ouro, vai banhar de prata, para ele poder adorar. Mas esse Deus, dependendo de se ele for pequeno ou se ele for grande, louvado seja Deus, ele cai e não pode se salvar. Se não tiver os pés presos, louvado seja o nome santo do Senhor, pelos que os fazem, eles certamente perecerão. Então, não são Deus. Deus zomba deles. Amém? O único Deus que nós servimos é o Deus vivo. Aí ele diz aqui ainda, os ourives, para que com esse ouro e com essas pratas ele faça um Deus, tá vendo? E depois se ajoelhe diante desse Deus para o adorar. E carregam a imagem nas costas e colocam em seus lugares, e ali fica sem poder se mexer, os deuses, né? Que eles têm mão, mas não palpa, tem pé, mas não anda. Enfim, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos aqui, coisa boa esta palavra. Eles carregam a imagem nas costas e colocam em seus lugares, versículo 7, e ali ela fica e não pode se mexer. Se pedirem socorro às imagens, ela não atende. Ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Louvado seja Deus. Pecadores, lembrem disso. Pensem bem e tenham juízo. Lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que sou Deus, e não há outro como eu. Desde o princípio anunciei as coisas futuras. Há muito tempo eu disse que isso iria acontecer. Então tá aí, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Vamos para os Salmos, quero ler os Salmos 115 com vocês. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Estarei lendo o Salmo 115 na Bíblia da linguagem de hoje. Glória a Deus. Todos vocês podem acompanhar comigo aí. Não tenha dúvida. Não creia nos ateus. Não creia naqueles que dizem que Deus não existe. Não creia naqueles que dizem que Jesus Cristo não existe. Enfim, creia na palavra do Senhor. Muito bem. Ela foi, louvado seja Deus, escrita, glória a Deus, por inspiração do Espírito Santo. Somente a ti, ó Deus, somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dado a glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Por que é que as outras nações nos perguntam: onde está o Deus de vocês? Nosso Deus não tem rosto. Nosso Deus não é uma imagem. Então era por isso que, para o povo de Israel, eles perguntavam: onde está o seu Deus?
E nós respondemos: o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Os deuses, aí está falando dos deuses das mitologias cananeia, da mitologia babilônica, grega romana, louvado seja o nome, os deuses do Egito, que eu disse o nome de alguns aqui. Então vocês observam que aqui está perguntando, aqui está dizendo, os deuses das outras nações são prata e ouro, tá vendo, irmão? São gesso, feito pelos seres humanos, pela mão humana. Como é que você vai adorar um Deus desse? Larga a mão de ser besta. Glória a Deus. Vem para o Deus verdadeiro, creia somente nele. Glória a Deus, está aí a palavra do Senhor. São prata e ouro, feito pela mão humana. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpam. Tem pé, mas não anda. E garganta eles têm, mas não sai som algum da sua boca. Que fiquem iguais aos ídolos aqueles que o fazem e os que confiam nele. Ó israelitas! Está vendo o salmista falando com Israel bíblico, antigo. Ó israelitas, confiem em Deus, o Senhor, mas não é Baal. Senhor Deus vivo, Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Ó sacerdote de Deus, confie no Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confie no Senhor, todos os que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Graça e paz a todos, para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém.